diante da morte, um filme passa pela cabeça. E é nessa hora que a vida ganha força. O drama, antes da coisa toda começar, fala exatamente disso. Cacos, pedaços, poeira, estilhaços. O fantasma de um ator solitário está enclausurado em um palco durante uma tempestade. De repente, ele recebe a visita de 3 pessoas. Na verdade, 3 partes dele mesmo, que narram histórias e transmitem sensações. Assim é a peça Antes da Coisa Toda Começar, do grupo Armazém. A gente queria muito falar sobre as primeiras sensações, sobre esse momento em que a gente se sente muito potente, que a gente acha que a gente é capaz de tudo, que a gente se sente imortal. Acho que esse foi o ponto de partida. E a partir daí a gente começou a pesquisar, a ensaiar, até que surgiu esse texto chamado Antes da Coisa Toda Começar. O trabalho de construção do espetáculo começou há 1 ano. Entre tantas pesquisas, algumas dificuldades, entre elas a questão musical. Acho que a gente teve uma dificuldade grande para essa coisa da música, né? Foi uma proposta dos atores, eles queriam tocar, queriam cantar em cena, e a gente resolveu montar uma banda de rock. O Rico Viana, que é o diretor musical do espetáculo, teve que ensinar todo mundo a tocar. Acho que esse foi o ponto mais complicado. O grupo Armazém foi criado em Londrina, mas hoje desenvolve o trabalho no Rio de Janeiro. Para o diretor do grupo, vir para o Festival de Curitiba é como voltar para casa. Quando a gente vem para cá ou para Londrina, eu acho que são momentos bem importantes para a gente, assim, de contato com a raiz. Eu acho que o trabalho da gente está completamente vinculado às coisas que a gente viveu durante o período em que a gente estava aqui, estava em Londrina e tal. Vazio, perda das ilusões, maturidade. Esses questionamentos são trazidos pela peça Tio Vânia, do grupo mineiro Galpão. Durante 25 anos eu administrei essa fazenda. Esse tempo todo eu trabalhei e lhe mandei dinheiro como o mais consciencioso dos administradores não faria. Tio Vânia é uma das obras-primas do escritor Anton Tchekov, um clássico da literatura russa e é um dos destaques neste festival. A peça se volta para o teatro psicológico e é uma montagem do grupo mineiro Galpão, com direção de Yara de Novaes. A peça é sustentada em um texto que fala sobre a percepção da maturidade, a perda das ilusões e o vazio existencial causado pela sensação de fracasso presente. Por que é que eu não roubei? Não é mesmo? E você ainda me despreza por eu não ser um ladrão. Esta não é a primeira experiência com a obra do escritor russo. Em 2008, o grupo encenou a peça Três Irmãs e que inspirou o instigante filme Moscou, de Eduardo Coutinho. Pra que estragar as nossas relações, Vânia? Durante 25 anos vivemos aqui, eu e minha mãe, entre 4 paredes, enterrados como ratazanas. Você conhece o seu vizinho? O homem que ouve Mozart, não. São tantos os meios de comunicação que ainda assim, às vezes, ficamos isolados no nosso mundinho. A peça se chamava Adoro Mozart, era o primeiro nome da peça. E num exercício de improvisação, a gente acabou descobrindo esse nome e a gente curtiu muito. No início a gente achou que era um nome difícil das pessoas assimilarem, mas ela conta exatamente o que é a peça. A peça se passa numa noite de um temporal e os atores, a história dos personagens é uma história bastante profunda, uma história bastante densa, que vai ficando mais densa no decorrer da peça. A peça é tão propositalmente não clara, não definida, que permite muita apreciação diferente. Por exemplo, pode ser 2 vizinhos que não se escutam, ou se escutam através de uma parede. Pode ser um casal, como quantos casais a gente conhece, que não se escutam e que tem essa parede metafórica dentro de si. A peça é suficientemente escabrosa para permitir essas leituras. Ele fugiu quando viu nós aqui. Eu não posso dar. Eu não posso dar. Era só faço que nem aquelas baratas do chão do banheiro. Ele fugiu quando viu nós. A gente trabalha, na verdade, a incomunicabilidade das pessoas, né, no mundo contemporâneo. E que, na verdade, pode ser chamada de solidão. Você é ocupado. Você vê demais. Você fala demais, pelo amor de Deus. Fala, que culpa de quem? Que inferno!
Você é perseguido por homem que tem um pano preto cobrindo o rosto e fica me falando, essa mulher não quero saber. A gente se afunda em dúvidas, em medos, em raivas. E eu sempre lembro daquele filme Magnolia, acho que era com... Não tem um momento em Magnolia que chove sapos? Nunca choveu, nem vai chover sapos, mas o que significa isso? É algo suficientemente forte para dizer, vem cá, nem que chova sapo, algo tem que mudar na sua vida. Então, ok, chove sapo. Chega uma hora em que não é real aquilo diz respeito a algo em mim. É como que eu olho aquilo e digo, sim, eu tenho sido muito tenso. Muitas vezes a gente vive, o ser humano vive, né? Às vezes está olhando num olho, está falando, mas não está ouvindo, não está escutando. Tanto é que no título da peça a gente fala sobre escuta e ouvir, né? E muitas vezes a gente não faz isso. A gente está olhando para a pessoa e está pensando no que está faltando, no que responder. Enfim, não existe mais, muitas vezes, acredito que ainda existe, eu torço por isso, mas não existe mais o vínculo. Eu acho que as pessoas têm cada dia mais medo da intimidade. E por hoje é só, mas a gente volta na segunda-feira com muito mais pra você a partir da 1h da tarde. E não esqueça de seguir a gente no Twitter, é Cultura 2011. Até!